Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que está lá em Atos 5, de 40 a 42, que diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eu gostaria de falar para os amados irmãos nessa tarde que, embora as pessoas elas nos apedrejem por falar de Jesus, não deixem nunca de falar de Jesus. Porque nessa passagem aqui, percebe-se que os apóstolos, eles foram açoitados, eles apanharam e foram presos. E depois foi ordenado a eles: não falem mais de Jesus, não falem mais desse nome. E os soltaram. E ainda assim eles saíram de lá felizes, né, se considerando dignos de terem sofrido tudo o que sofreram por aquele nome. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje é essa, é de que apesar de nós que pregamos o Evangelho, de nós que estamos sempre unidos na mesma fé, falando de Jesus para as pessoas, apesar de a gente sofrer perseguição, calúnia, injúria, defamação, afronta e tantas outras coisas a gente recebe das pessoas por falar do nome de Jesus, ainda assim não desistam. Porque aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, nós somos livres para falar do amor de Deus. Pelo menos por enquanto, né? Eu espero que nunca chegue aqui no Brasil o que existe em alguns países, que não se podem pregar o Evangelho nem andar com Bíblia. Aqui nós somos livres para falar de Jesus, para pregar a salvação, para pregar o arrependimento, para pregar a volta de Cristo. Aqui nós somos livres para falar disso. Então, apesar de tudo que a gente sofre, o apedrejamento aí que a gente sofre das pessoas, né? E até mesmo a indiferença, o descaso, o esquecimento que a gente recebe de algumas pessoas, ainda assim não desistam nunca de falar do amor de Jesus, porque essa passagem ela nos ensina isso, porque eles sofreram, eles apanharam e foram soltos e ainda assim tiveram alegria de sofrer por aquele nome. E a gente tem que sentir essa alegria também, sabe? Quando você for caluniado, injustiçado, injuriado, você tem que, apesar de todo esse sofrimento, ainda assim não deixar de falar do amor de Deus para pessoas e da vinda do nosso Senhor, da salvação, de pregar o arrependimento. Não devemos, porque no final de tudo vai valer a pena. No final de tudo vai valer a pena. Quando você chegar diante do Senhor, um dia você vai poder chegar diante dele e dizer: Senhor, valeu a pena tudo que eu passei, tudo que eu vivi. E a palavra de Deus, ela diz assim também, né? Que aquele que não me negar, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então a gente não pode negar o nome do Senhor, gente. A gente tem que estar firme, com os pés bem firmados na rocha. E a gente não pode ter vergonha de falar de Jesus. Jamais. Porque em sua palavra, ele diz que aquele que se envergonhar dele, ele também se envergonhará diante do Pai, né? Então fica essa mensagem para vocês nessa tarde, tá? E é isso aí, vamos seguir em frente, passo a passo. Amém, amados irmãos? Fiquem com Deus.